A aula de hoje, a gente vai abrir o nosso livro na página 96, em que a gente vai dar continuidade à região norte, né? Em que a semana passada a gente viu um pouquinho sobre a região norte, a gente falou dos povos que moram lá na região norte, a gente viu sobre os rios que existem lá na região norte, o clima, né? A vegetação. Então agora nós vamos falar um pouquinho, continuar falando um pouquinho sobre a região norte. E agora nós vamos ver a culinária. O que é a culinária? Os pratos típicos da região norte, né? Os tipos de comida que eles costumam, né, comer lá na região norte, que é comum para eles. Então vamos lá. A culinária da região norte. A mistura de arroz e feijão é conhecida como base da alimentação brasileira. No entanto, a região norte tem vários pratos típicos que são desconhecidos por boa parte da população de outras regiões do país. Então, para a gente, né, o prato mais conhecido, né, que é base da alimentação nossa, é o quê? O arroz e o feijão. No entanto, na região norte, eles têm alguns pratos de comida que eles preparam, que são bem desconhecidos da maior parte das outras pessoas, né, que moram nas outras regiões do Brasil. Por quê? Porque são pratos que são bem típicos da região norte, né, que existe praticamente só aqui, é preparado somente lá na região norte, tá? Então, nós vamos ver aqui para frente, né, exemplos desses pratos, tá? O fato de a maior parte da floresta amazônica ter se mantido preservada, apesar do grande desmatamento já ocorrido, tornou possível o aproveitamento de sua diversidade de espécies para obter ingredientes exclusivos. A tradição das populações indígenas e dos povos da floresta em geral também foi importante para difundir determinados modos de preparo dos alimentos e formar um paladar próprio na cultura regional. Então, o que significa isso, gente? Como a floresta amazônica é muito grande, né? E ela tem uma variedade muito grande de plantas, o que acontece? Eles usam, né, essa variedade de plantas, de frutas, né, que existe na floresta amazônica para preparar os seus pratos, né? Então, a maioria dos seus pratos são preparados usando o quê? Plantas que existem na floresta amazônica, tá? E também são pratos diferentes, por quê? Porque eles herdaram a tradição dos índios que moram lá nessa região, né? Muitos pratos que eles preparam, eles herdaram o preparo, né? A maneira como prepara dos índios, tá? E dos povos das florestas que moram lá, né? Então são típicos, pratos típicos da região norte devido a isso, porque eles usam plantas retiradas da floresta amazônica e receitas, vamos assim dizer, que eles pegaram de quem? Dos indígenas e dos povos das florestas, tá? Bom, entre os pratos principais da região norte estão as caldeiradas. O que são caldeiradas? Caldeiradas é uma espécie de sopa, chama-se caldeiradas porque são preparadas em caldeirões grandes, né? É uma espécie de sopa que é preparado com frutos do mar, né? Eles retiram os frutos do mar e preparam essas caldeiradas. A maniçoba, o que é a maniçoba? A maniçoba, gente, é como se fosse uma feijoada. Só que no lugar deles colocarem feijão para fazer a feijoada, eles colocam no lugar do feijão a folha da mandioca, os galinhos da mandioca, né? As folhinhas do pé da mandioca, tá? Então não colocam feijão, eles colocam as folhas do pé de mandioca. Usa os ingredientes de porco, né? O pé de porco, a linguiça, só que no lugar do feijão eles colocam o quê? As folhas do pé de mandioca. O pato no tucupi é pato mesmo, prepara o pato e esse tucupi, ele é um líquido amarelo que é extraído da mandioca, tá? Eles preparam usando a mandioca. Então, vocês estão percebendo que a maioria dos pratos típicos lá do Nordeste, da região Norte, usa o quê? Muita mandioca, é muita base de mandioca, tá? Aí tem também o tacacá. Olha aqui uma foto do tacacá, olha. O tacacá, prato típico da região norte, é feito com água da goma de mandioca, camarões, pimentas e a erva jambu. Então, gente, olha aqui como ele é preparado aqui, né? Ó, tem camarão,
Tem a água da goma da mandioca, a água que é feita com a mandioca, pimenta, eles usam muita pimenta, e essa erva jambu. Essa erva jambu eles tiram aonde? Da floresta amazônica, tá? Bom, e eles também preparam vários pratos com peixe. Por quê? Porque tem o rio Amazonas, né, que é um rio imenso, tem uma grande variedade de peixes, então a base deles é comer o quê? Com peixe. Vocês lembram da Laila, quando a Laila veio aqui e comentou que ela comia o quê? Peixe, era peixe no almoço, peixe no jantar, era peixe ensopado, peixe frito, era o quê? A alimentação dela era a base de peixe, né? Tá? Bom, também foram incorporadas à culinária da região norte muitas frutas nativas, como o açaí, o bacuri, o buriti, o cupuaçu, a pupunha, o tucumã, o uxi, entre outras. Então, essas frutas aqui são frutas que tem aonde? São típicas da floresta amazônica. Então, só tem aonde? Na região norte, onde a floresta amazônica passa, né? Então, aqui nós temos aqui, ó, com a polpa do bacuri podem ser feitos sucos e doces. A semente também é comestível. Então, esse é uma espécie de um coquinho, né? Essa fruta aqui, olha, pode ser feito o quê? Faz suco, né? Faz o doce dessa fruta aqui. Então, são frutas diferentes da nossa, né? Muito diferente, que a gente às vezes nem conhece. O açaí, que a gente conhece, que a gente come, né? Tá? Aí tem o bacuri, o buriti, o cupuaçu, a pupunha, o tucumã, o uxi, são tudo frutas o quê? Diferentes, que existem aonde? Na floresta amazônica, tá? Agora, olha aqui que interessante. O cupulate é um tipo de chocolate, assim chamado porque em seu preparo, o cupuaçu substitui o cacau. Então, gente, o que acontece? Quando o chocolate é preparado, para preparar o chocolate, usa-se o cacau, né? Agora, esse cupulate, no lugar de preparar usando o cacau, o que eles usam? Eles usam o cupuaçu. Então, por isso que é chamado o quê? Cupulate, né? Parece o chocolate, mas ao invés de ser preparado com cacau, é preparado com cupuaçu. Olha aqui, ó. Dá até vontade de comer, né? Parece bom. Agora, essa daqui é uma resposta pessoal que vocês podem responder. Você já experimentou alguma fruta ou comida tradicional da região norte? Em caso afirmativo, qual foi a fruta ou a comida? Como foi essa experiência? Então, quem já comeu pode responder, né? Quem ainda não experimentou vai ter como responder, né? Então, isso daqui é uma resposta pessoal, cada um responde a sua, tá? Bom, então agora nós vamos ver um pouquinho sobre a agricultura e a pecuária. Então, vamos lá, na região norte, tá? A agropecuária é uma das atividades econômicas que mais se desenvolve na região norte. O que é agropecuária? Agropecuária, agro é cultivo, né? Cultivar soja, açúcar, café, algodão. E a pecuária é a criação de gado, né? Então, olha lá, entre os gêneros mais cultivados estão a soja, a cana-de-açúcar, o café e o algodão. Agora, na atividade pecuária, destaca-se a criação de gado bovino em grandes propriedades para a comercialização da carne. Bom, por que aqui está dizendo que o cultivo das plantas, né, e a criação de gado, que é a agropecuária, é uma das atividades econômicas que mais se desenvolve na região norte? Sabe por quê? O que eles estão fazendo para cultivar esses gêneros aí alimentícios e a criação de gado? Eles estão desmatando a floresta, né? Desmatando a floresta para o quê? Para substituir a vegetação natural, que são as árvores, por pastagens e também pastagens para quem? Para criar o gado e também para cultivar a soja, o algodão, o milho, o café, né? Os produtos que eles estão plantando lá. Então, vamos ver aqui, ó, como já vimos, a busca de novas áreas para a produção agropecuária tem provocado o avanço do desmatamento,
tanto no Cerrado, sobretudo no estado do Tocantins, quanto na floresta amazônica. Além disso, com a substituição da vegetação natural por pastagens, o pisoteio do gado fragiliza o solo, que fica mais exposto ao processo de erosão. Então, o que é isso, gente? Eles estão desmatando o cerrado, que é o tipo de vegetação que a gente viu lá na região do Tocantins. No estado do Tocantins é um lugar onde tem a maior parte desse tipo de vegetação. Então, eles estão desmatando para quê? Para plantar soja, açúcar, algodão, café, né? E aí, eles estão desmatando a floresta amazônica principalmente para a criação de gado, né? Eles estão fazendo o quê? Fazendo o quê? Substituindo as árvores, né, que são naturais da floresta, por pastos. Então, eles plantam pastagem para o gado pastar. E aí, o que acontece? Como o gado fica pisoteando muito nesse solo, para lá e para cá, porque eles ficam andando ali para poder pastar, o solo fica muito frágil, né? E aí, o que acontece? Pode provocar a erosão. O que é a erosão? A erosão são aqueles grandes buracos que se formam no solo. Tá? Então, agora vamos ver aqui um dos principais problemas que a floresta amazônica enfrenta é o desmatamento. Então, vamos ver aqui, olha. Um dos problemas que a floresta amazônica enfrenta é o do desmatamento. Sobre isso, observe o mapa a seguir. Então, nós vamos ver aqui, ó, floresta amazônica, focos de desmatamento, de dezembro de 2016 a janeiro de 2017. Então, vamos ver a legenda aqui. O que está em verde é a área de abrangência, quer dizer, é o lugar onde a floresta amazônica ocupa, né, por onde ela passa. Então, ela vai passar por toda a região norte, nós temos a floresta amazônica. Aí, esses quadradinhos em vermelho são os lugares onde ela está sendo o quê? Desmatada, ou para criar gado, ou para plantio de soja, algodão, café, milho. Então, vamos ver quais são os estados em que está apresentando focos de desmatamento. E vamos marcando aqui, olha, que já dá para a gente responder. O estado do Amazonas tem lugar que está tendo desmatamento? Tem, né? Olha que a gente vê aqui, ó, né? Então, vamos fazer o X aqui. No estado de Roraima, aqui em cima, também tem desmatamento? Tem, né? Olha o quadradinho aqui presente. Então, tá tendo desmatamento também. No Amapá, aqui, Amapá, tem também desmatamento. Então, tá aqui. Em Rondônia, aqui embaixo, tem também desmatamento. No Pará, tem também aqui no Pará, ó, desmatamento. Em Tocantins, o Tocantins não tem, né? Olha, ele só pega um pedacinho da floresta amazônica e o restante é cerrado. Então, aqui não tá a floresta amazônica aqui no Tocantins, por enquanto não está sofrendo o quê? Desmatamento, tá? E no Acre? No Acre tem desmatamento da floresta amazônica? Não, né? Olha, mas lembra que isso daqui foi em 2016 a 2017. Nós estamos no ano de 2020, isso daqui pode ter mudado, tá? Bom, então, no Acre a gente não vai marcar e nem no Tocantins, porque aqui não tá tendo desmatamento. Aí agora ele fala assim, ó. Por que o estado do Mato Grosso aparece aqui nesse levantamento aqui, aparece aqui nesse mapa aqui? Sabe por quê? Porque a floresta amazônica também passa aqui no norte do estado do Mato Grosso. Ó, apesar do estado do Mato Grosso não fazer parte da região norte, mas como a floresta amazônica também está presente aqui, ó, no norte do Mato Grosso, então ele aparece nesse levantamento aqui. E a gente pode perceber o quê? Que aqui no estado do Mato Grosso o desmatamento é bem grande, né? Olha aqui, ó, quantos quadradinhos com desmatamento aqui da floresta tem, né? Então, apesar de que o estado do Mato Grosso não faz parte da região norte, ele faz parte da região centro-oeste, que a gente vai ver na próxima aula, tá? A gente vai aprender um pouquinho sobre a região centro-oeste, se eu não estiver enganada, ou se é a região nordeste. É a região centro-oeste que a gente vai ver, isso mesmo, tá? Continuando então agora o extrativismo vegetal e mineral. Então, como a professora disse para vocês nas aulas passadas, os povos das florestas retiram da floresta a maior parte do quê?
dos produtos que eles usam para se alimentar, né, para vender, para poder ganhar dinheiro. Então, esse é chamado extrativismo vegetal. Eles extraem da floresta aquilo que eles precisam. E lembra que eu comentei com vocês na aula passada que eles fazem um uso consciente da extração desses produtos, né? Eles extraem, mas eles não estragam a floresta. Por quê? Porque eles sabem que é importante manter a floresta porque eles vão precisar, né? Então eles extraem os produtos da floresta, mas de maneira consciente, de maneira adequada, tá? Então eles extraem tanto da floresta como da terra. Existe a extração mineral, que é retirar o quê? Os minérios que existem no solo da região norte. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. O extrativismo vegetal e mineral. Na região norte, grande parte dos produtos de origem vegetal não é obtida pela prática da agricultura, mas extraída diretamente da natureza. Entre esses produtos estão a castanha do Pará, o açaí, o palmito, a pupunha e a madeira. Então, gente, como eu falei para vocês, lá a maioria dos produtos que eles usam, né, de origem vegetal, de planta, não é através da agricultura. Eles tiram da onde? Da floresta. As frutas eles tiram da floresta, né? As plantas para fazer os seus pratos típicos. Então eles tiram da floresta, tá? Da natureza, né? Vamos assim dizer. Então o que eles retiram da natureza? Castanha do Pará. Eles retiram o açaí, que é aquela plantinha que a gente come lá, né? O palmito, que a gente também come e gosta muito, né? A pupunha, que é uma espécie de palmito, e a madeira. Além dos recursos vegetais da região, destaca-se também a extração de minerais. Então, eles retiram do solo também grande quantidade de minerais. Em seu subsolo, há reservas de ferro, de ouro e de outros produtos de origem mineral valorizado como matérias-primas industriais. Então, eles retiram do seu subsolo esses recursos minerais aqui, que é usado o quê? Pelas indústrias. Então, esses minérios, eles servem do quê? De matéria-prima para as indústrias depois produzirem as peças, produtos, né? Fazerem o que for possível com o tipo de minério que é fornecido, né? Então, o que é mineral? Mineral é um material oriundo de rochas que constituem o subsolo. Os minerais que podem ser utilizados na fabricação de produtos úteis para os seres humanos, peças de metal, cimentos, pisos, cal, etc., são chamados de minérios, né? Então, gente, os produtos que são retirados aqui do subsolo são chamados do quê? De minérios. Se eles são minérios, então é feita uma extração mineral. Então, vamos ver aqui, ó, na região norte, os principais reservas minerais que existem na região norte. Olha, vamos ver a legenda aqui, olha. Essa figura aqui representa o que? Alumínio, né? Que é a bauxita. Onde que tem alumínio e bauxita que é retirado da região norte? Então, vamos ver ali, ó. Vamos ver. É onde tem? Na região do Pará. Olha, aqui a gente só vê aqui, ó, no Pará. Aqui nesse verdinho aqui, alumínio aqui, ó. Só aqui no Pará. Bom. Aí o cobre, que é esse triângulo aqui meio vermelhinho, meio laranjado aqui. Onde que nós vemos que tem cobre para retirar? Também aqui no Pará, né? Olha, o estado do Pará é o estado que tem a maior quantidade de minérios, né? Aqui. O ferro, esse vermelho aqui, ferro a gente vê aqui, ó, no Amapá e no Pará, a gente vê, né? Ó, ferro no Amapá e no Pará. Aí o estanho, que é esse círculo escuro aqui, né? O estanho a gente vê aqui em Rondônia, a gente vê aqui no norte do Amazonas, aqui na divisa com Roraima, e a gente vê bastante aqui também, ó, no Pará, né? Olha aqui, esqueci de mostrar pra vocês, olha aqui em cima quanto alumínio tem aqui, né? Ó, mas é tudo na região do Pará, ó, né? No estado do Pará. Bom, aí tem também o manganês, que é esse roxinho aqui, né? Ó, manganês aqui em Rondônia e
No Pará também tem manganês aqui, né? O níquel, que é esse verde clarinho aqui, né? O níquel onde que tem? Aqui, ó. Também aqui, ó. Na região do Pará. Olha o Pará, quanto tem, né? E o ouro, onde que tem ouro? Ouro nós temos aqui no Pará, olha as minas de ouro aqui, e no Amapá, né? Então, o estado da região norte que contém a maior concentração de minérios está no Pará, fica no Pará que tem a maior concentração, tá? Na região norte, os garimpeiros buscam ouro de forma artesanal, né? Usando ferramentas simples, mas também há a extração de grandes quantidades de minérios realizadas por empresas com o uso de máquinas modernas. Então, os garimpeiros que retiram o ouro, eles, assim, é de maneira bem simples, né, artesanal. Agora, para a extração desses outros minérios aqui, né, como que o alumínio, o cobre, o ferro, estanho, manganês, níquel, eles usam o quê? Máquinas, né? São empresas, né? Que usam o quê? Máquinas modernas para fazer a retirada desses minérios. Então, aqui tem uma foto aqui, ó. O extrativismo mineral pode provocar problemas ambientais, como o desmatamento e a poluição das águas. Na foto, paisagem degradada pela realização do garimpo do ouro em Ourilândia do Norte, no Pará, em 2016. É possível perceber a erosão do terreno e a contaminação da água visível por sua coloração. Então, gente, a extração de minério, ela é importante porque a gente precisa desses minérios para a produção do quê? De peças de metal, de cimento, de cal, né? Só que, no entanto, o extrativismo mineral, ele provoca o quê? Problemas ambientais, né? Então, no caso aqui que a gente vê, ó, eles geralmente desmatam para poder fazer, né? Se lá na floresta no Pará tem alguma mina, né, desse minério, eles desmatam o lugar para poder fazer a exploração, né, desse minério. E também o que acontece? Eles usam substâncias que podem provocar o quê? A poluição do rio e a matança de peixes, né? Então, polui os rios, os peixes, né? E aqui, ó, a gente vê uma foto com um exemplo bem típico disso, né? A erosão do solo. O que é a erosão do solo, né? Que ele mostra aqui no terreno. São esses grandes buracos que são feitos, né? Olha, né? Acaba provocando esses buracos, que é a erosão, e também a contaminação da água. Olha aqui o que a gente está vendo aqui, ó, é uma água suja, né, que está contaminada. Para o garimpo do ouro, para fazer a garimpagem do ouro, eles usam um produto que é o mercúrio, né? Esse mercúrio, ele polui o meio ambiente, ele mata o peixe, tá? Então, a extração do ouro é altamente poluente. Por quê? Porque usa-se esse produto chamado mercúrio, né, para poder enxergar o ouro, vamos assim dizer, né? E aí o que acontece? Ele provoca problemas, né, tanto no rio como para os peixes, tá? Porque ele polui o meio ambiente. Então aqui ele fala assim: quais problemas ambientais o extrativismo mineral pode provocar? Então, ele provoca o que? O desmatamento, a poluição das águas, né? A contaminação dos rios, né? E dos peixes, tá? Então, ele traz problemas, sim. Qual é o estado da região norte com maior variedade de recursos minerais? Então, como a gente viu, é o estado do Pará, né? Que tem a maior quantidade de minérios aqui, né? Então, é o Pará. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre as cidades que existem na região norte, né? Então, a região norte tem grandes cidades também, tá? Então, vamos ver lá. A região norte é muito conhecida pelos ambientes naturais, mas também tem cidades importantes e históricas. O que são esses ambientes naturais? É a floresta amazônica, né? Ela é muito conhecida porque tem a floresta amazônica, mas só que lá também tem cidades muito importantes. Então, vamos lá. As duas maiores cidades da região são Manaus, que é a capital do Amazonas, e Belém, que é a capital do Pará. Então, nós temos aqui, ó, deixa eu ver se aqui mostra. Nós temos
Manaus, que fica no estado do Amazonas, e nós temos Belém, que fica no estado do Pará. Ele fica por aqui, Belém, tá? E elas estão hoje entre as maiores cidades brasileiras e concentram boa parte da indústria, do comércio e dos serviços da região. Então, a cidade de Manaus e a cidade de Belém, elas estão hoje entre as maiores cidades do Brasil, tá? Entre as maiores cidades brasileiras. E elas têm o quê? Grande quantidade de indústria, né? Comércio muito bom, tem muitas lojas, né? E serviços, oferece grande quantidade de serviços nessa região aí, tá? Mas outras cidades se destacam também como centros urbanos importantes, como as capitais Porto Velho de Rondônia, Macapá, que é a capital do Amapá, Rio Branco, que é a capital do Acre, Boa Vista, que é a capital de Roraima, Palmas, que é a capital do Tocantins, além de outras cidades como Santarém, que também fica no Pará, Marabá, que também fica no Pará, e Araguaína, que fica no Tocantins, né? Então, além de Manaus e Belém, tem outras cidades também que se destacam, são cidades grandes, tá? Agora, uma coisa importante aqui que temos na cidade de Manaus. Manaus é a maior cidade da região norte. Então, da região norte, a maior cidade que tem lá é Manaus, que é a capital do Amazonas. Olha que legal agora aqui. E desde 1972, na cidade de Manaus, tem o quê? Um grande polo industrial. São muitas indústrias que tem lá, muitas fábricas, indústrias. Isso é chamado do que? Zona Franca. É chamada Zona Franca de Manaus. Por que se chama Zona Franca de Manaus? Eu vou dizer para vocês. É uma área em que o governo concede reduções ou isenções de impostos às indústrias que nela se instalam. A medida atraiu muitas empresas brasileiras e estrangeiras, principalmente do setor eletroeletrônico. Então, o que acontece nessa Zona Franca de Manaus? Muitas indústrias foram lá, abriram muitos empresários abriram suas indústrias lá. Por quê? Porque lá o governo do Amazonas dá isenção de imposto. O que é isenção? Eles não precisam pagar imposto, né? Por isso que chama-se Zona Franca. Vocês já ouviram dizer assim que quando a gente vai num show e a entrada é franca, significa o quê? Que a entrada é de graça, você não precisa pagar para entrar. Então a mesma coisa, por que chama Zona Franca? Porque eles não precisam pagar impostos, né? Ou então o imposto que eles pagam são o quê? Muito pequenininhos, né? Então fica o quê? Mais fácil, a indústria não vai ter que pagar imposto, ela vai lá, né? Tá? Então, como esse lugar, né, a Zona Franca de Manaus, é um lugar em que as indústrias não precisam pagar impostos, a grande maioria das indústrias, tanto brasileira como estrangeira, foram para lá, abriram suas portas lá, né? Então, elas funcionam nesse lugar, tá? Principalmente as indústrias de eletroeletrônico. O que é isso? Televisão, computador, micro-ondas, né? Todos esses produtos que são elétricos e eletrônicos, tá? Além dos empregos e do desenvolvimento econômico do que gerou, esse polo industrial também contribuiu para o crescimento muito rápido da população. Porém, a expansão da infraestrutura não acompanhou as necessidades da população. Então, o que ele está querendo dizer aqui, ó? Como abriu muitas indústrias, é lógico que apareceu o quê? Muita oportunidade de emprego, de trabalho, né? Então, muitas pessoas foram para lá em busca desse trabalho que surgiu ali, que apareceu ali. Só que a cidade cresceu o quê? Muito rápido. A população cresceu, né? Muitas pessoas foram para lá procurando emprego, a cidade cresceu, a população aumentou. Só que, no entanto, o que aconteceu?
as condições de moradia, né, de escola, de hospitais, para ser oferecida para essas pessoas, não deu certo, não acompanhou o crescimento. Por quê? Muitas pessoas, mas não tinha sistema de saúde, não tinha escola suficiente, moradia suficiente para essas pessoas. Então, teve esse problema também, tá? Então, olha lá, apesar da importância econômica da Zona Franca, suas atividades industriais também geram preocupações ambientais, pois diversas fábricas existentes nessa área não realizam o tratamento e descarte adequado dos resíduos industriais. E um outro problema também que essa Zona Franca causou ali, o que é? Ela trouxe problemas ambientais. Por quê? Porque muitas fábricas, muitas indústrias existentes ali, elas não realizam o tratamento, né, e o descarte adequado dos resíduos ambientais, porque muitas delas liberam o quê? Produtos poluentes. E onde que eles jogam esses produtos? Geralmente jogam nos rios, acaba poluindo os rios. Então trouxe esse tipo de problema também, problema ambiental ali para o lugar, tá? Então vamos ver essa foto aqui, ó. Porto Velho, capital de Rondônia, se destaca na mineração de ouro e da cassiterita. A pesca e as atividades comerciais também são importantes. A indústria, por sua vez, não é muito desenvolvida. Então, lá em Porto Velho não tem tanta indústria como tem aonde? Em Manaus, que é a cidade da região norte que tem o maior polo industrial, que é a Zona Franca de Manaus, tá? Agora, olha aqui, ó. Aqui dá pra gente ver o que é esse polo industrial de Manaus aqui, que é chamado de Zona Franca, ó. Fábricas no polo industrial de Manaus, né, Amazonas, foto de 2015. Então, olha quantas fábricas são instaladas aqui nesse lugar, né? Então, aqui é a Zona Franca de Manaus, ó. Olha aqui, o que é isenção? No sentido do texto, significa não ser obrigada a pagar impostos, quer dizer, as indústrias se instalam lá e não precisa pagar imposto para o governo, tá? Então, vamos ver aqui agora quais mudanças a Zona Franca trouxe para Manaus. Cite os aspectos positivos e os negativos dela. Então, a Zona Franca trouxe mudanças para a região de Manaus, para a cidade de Manaus? Trouxe. O que é o aspecto positivo? Gerou o quê? Emprego e desenvolvimento econômico. As pessoas tiveram o quê? Chance de arrumar um emprego, de trabalhar e com isso ganhar mais dinheiro. Qual que é o aspecto negativo disso daí? O que é? Poluição ambiental, porque olha aqui, ó, elas jogam, né, os resíduos dela onde? Nos rios, então polui o meio ambiente, e o crescimento populacional sem infraestrutura. O que é sem infraestrutura? Sem hospitais suficientes para elas, sem casas, né, moradias suficientes, sem escola, né, para todos, então eles são obrigados a morar em lugares onde não tem saneamento básico, né? Então, tudo isso é um aspecto negativo. Tem um aspecto positivo, mas tem um aspecto negativo também, tá? Então, vamos continuar para a página 100 agora. Vamos lá. Leia a notícia e em seguida responda as questões. 42 ambulâncias e 12 ambulanchas foram entregues à população no porto de São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Você precisa dotar de uma estrutura mínima para transportar os pacientes, com ambulâncias nas sedes dos municípios e ambulanchas para pegar pacientes nas comunidades ribeirinhas, né? Então, ambulâncias e ambulanchas, está escrito aqui, são entregues para reforçar atendimento no interior do Amazonas, né, em Manaus. Então, aqui ele fala assim, de acordo com o texto, o que você imagina que seja uma ambulancha? Porque aqui ele fala que eles receberam ambulâncias e ambulanchas, né? Ambulância é aquilo que a gente conhece, né, que nós temos, são carros que transportam os pacientes, né, doentes, né, pelas estradas, né? Agora, ambulanchas é o quê? Uma ambulancha é uma lancha transformada em ambulância, né? Então, a ambulancha é uma lancha, só que ela é transformada o quê? Numa ambulância. Ela é chamada ambulancha, por quê? Porque é uma ambulância que
navegável, né? Uma lancha transformada em ambulância que navega nos rios. Para que servem essas ambulâncias? Para pegar as pessoas doentes que moram nas cidades ribeirinhas, né? O que é nas comunidades ribeirinhas? O que é isso? São pessoas que moram na beira dos rios. Então não tem como ir de carro, de ambulância para o hospital. Precisa do quê? Das ambulâncias, que são lanchas transformadas em ambulâncias, tá? A gente aqui tem ambulância? Não, porque os nossos pacientes, a gente mora onde? Em cidades, né, onde tem o quê? Estradas, não é rio para navegar, né? Por que esse tipo de transporte é mais útil que as ambulâncias convencionais em determinadas áreas da região norte? Por que é necessário ter ambulância lá na região norte? Né? Por que ele é mais útil, né? Por quê? Porque, gente, a floresta dificulta o transporte por terra e o rio é muitas vezes a única maneira de transporte. Então, é por isso que precisa ter o quê? A ambulância para levar os pacientes, tá? As atividades extrativistas, né, que é a retirada da natureza dos produtos, podem gerar muitos problemas ambientais. Porém, isso depende de como essas atividades são realizadas. Observe as fotos abaixo. Olha aqui. Coleta de açaí em Cachoeira do Arari. Tem um homem aqui colhendo o açaí. A letra B. Área escavada para mineração de ferro em Canaã dos Carajás, no Pará. Olha aqui, dá uma olhada nessa imensidão aqui. Letra C. Extração de madeira em Cacaraí, Roraima, em 2014. Olha o tamanho das toras que foram cortadas. E a letra D é a extração de látex em Seringueira, Chapuri, no Acre, né? Essa foto de 2015. Então ele fala assim: quais dessas fotos mostram exemplos de convivência entre a exploração e a preservação? Explique justificando a resposta. Então, dessas extrações aqui que a gente vê aqui, qual é aquela que você percebe que mesmo retirando o produto da natureza, ainda assim eles estão tirando de maneira que eles preservam a natureza, né? Que eles conseguem preservar a floresta. Então, olhando essas 4 fotos aqui, a gente vai perceber que a letra A, porque ele está colhendo o açaí, mas ele colhe e ao mesmo tempo ele preserva a floresta porque ele sabe que é importante, né? Então, esse daqui é o chamado povos da floresta, que fazem o extrativismo, mas de maneira consciente, tá? É pouco que eles retiram, né? Pouco e por vez que eles vão retirando. Então, a natureza consegue ir se preservando. Agora, aqui, esse tipo de área aqui, né, em que foi feita a mineração aqui, o que aconteceu? A gente vê que quem faz esse tipo de extração são grandes máquinas, né? Então, o que acontece? Ela não preserva a natureza, porque, olha, foi desmatado para poder fazer isso daqui. Então, não preservou a natureza. A letra C, né? Pelo corte aqui das madeiras aqui, né, a gente percebeu o quê? Que foram derrubadas muitas árvores para poder retirar o que? Essas toras de madeira. Então, não preservou a natureza também. E agora aqui a extração do látex, né? É o homem que está extraindo aqui, né? A extração do látex também preserva a natureza, porque eles retiram somente o líquido que sai da seringueira, que é o látex, né? Mas a seringueira tá lá, então tá tendo a preservação dela, tá? Então é a foto A e a foto D, porque é uma exploração em pequena quantidade, né? A quantidade de coquinho aqui, né, de açaí que eles tiram aqui é pequena. Mesma coisa a extração do látex é pequeno, porque não são feitos por quê? Por máquinas, né, por motosserras. É uma coisa bem em pequena quantidade. Então eles continuam preservando a natureza, tá? Agora, essa daqui vocês vão fazer no caderno, cada um vai fazer o seu, depois vai me mandar a foto. Então, vamos lá. Observe a foto abaixo, leia a legenda e faça o que se pede. Então, vamos ver a foto aqui. Barcos atracados às margens da Baía de Guarajá, em frente ao Mercado Ver-o-Peso, em Belém, no Pará.
Então, isso daqui é um mercado que tem aqui em Manaus, né? Em Belém, desculpa, gente. Em Belém tem esse mercado aqui que chama Ver o Peso, é o nome do mercado. Aqui nós temos vários barcos atracados aqui em volta. Por que será que tem esses barcos aqui? O que acontece aqui, né? Então a gente vai perceber o que, gente? Que esses barcos aqui, eles vão trazer aqui para esse mercado o quê? Os produtos que eles tiraram da onde, né? Eles abastecem o mercado com os produtos que foram colhidos lá na floresta, né? E aí a população consome o quê? Essas mercadorias, né, que vieram através do quê? Do rio, né, que foram transportadas através do rio. Então, em uma folha de papel, explica a relação entre os barcos e o mercado utilizando as palavras listadas abaixo. Em seguida, cria um desenho para representar os elementos presentes no texto que você elaborou. Precisa criar o desenho. Vocês me fazendo a frase, dá pra gente, já tá bom a atividade, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe o quê? Que os barcos, olha só, os barcos, então o que eles fazem? Eles levam o que? Através do rio é feito o transporte de mercadorias, né? Em que a população, né? E eles fazem o abastecimento, né? Dessas mercadorias para a população consumir. Então, o que eles fazem, né? Eles levam as mercadorias transportam, né? As mercadorias através do rio e abastecem um mercado aqui em que a população consome essas mercadorias que eles deixam lá. Então, eles vão lá na floresta, pegam as mercadorias que as pessoas colhem lá na floresta, trazem aqui para o mercado. As pessoas vão lá no mercado e compram esses produtos, né? Então, é por isso, é essa relação que existe, né? Olha, as mercadorias são transportadas pelo rio, né? Levadas ao mercado, elas abastecem o mercado e a população compra o quê? Consome essas mercadorias que foram deixadas lá no mercado, tá? Então, quero que vocês façam para mim uma frase usando essas palavras: abastecimento, consumo, população, mercadorias, rio e transporte, tá? Agora a próxima. Leia o texto e observe a imagem. Em seguida, reúna-se com alguns colegas e faça o que se pede. Então, vocês vão fazer uma pesquisa para mim. Olha lá. O processo de garimpagem do ouro consiste em extrair esse minério do subsolo e separá-lo da lama. Geralmente, os garimpeiros usam mercúrio, elemento responsável para promover essa separação. Então, como a professora disse para vocês lá, o que eles fazem? Eles colocam o mercúrio dentro da água e o mercúrio ele é responsável por fazer o quê? A separação do ouro com a lama, porque é uma água assim cheia de lama, né? Então eles usam o mercúrio e o mercúrio faz o quê? Com que o ouro se destaque naquela lama, né? Ele separa da lama. Então eles usam por isso, tá? Só que olha o que ele fala. Façam uma pesquisa sobre os problemas da garimpagem para a natureza e para a saúde humana e elaborem um cartaz com as informações que vocês reuniram. Em um dia marcado pelo professor, apresente o trabalho para a turma. Então, vocês vão fazer essa pesquisa e copiar no caderno. Não precisa fazer cartaz, né? Eu quero que vocês façam essa pesquisa e copiem no caderno. Que pesquisa? O problema da garimpagem para a natureza, né? O que a garimpagem faz para a natureza, né? O que ela faz mal para a saúde humana? Então, vocês vão escrever no caderno, tá? E aí